falar sobre o Corinthians, que tem um acordo com Caio César, atacante de 21 anos de idade, do lado do campo, que pertence ao Al Hilal, um namoro relativamente antigo. Nos últimos dias, Corinthians, Al Hilal e Caio César se acertaram, mas Corinthians corre enorme risco de não conseguir registrar o atleta, tudo por causa do seu transfer ban. Só para explicar que o Corinthians tem até essa terça-feira para registrar e inscrever novos jogadores. A partir de quarta, a janela estará fechada e reforços somente em 2026. E aqui que vem o problema. O Corinthians tem contra si uma punição da FIFA, que é a proibição de inscrição de atletas até que resolva o pagamento de 41 milhões de reais de transfer ban junto ao Santos Laguna. Tudo por causa da compra de Félix Torres. Corinthians comprou o atleta, pagou 10 milhões, não pagou o restante, eram mais ou menos 33 milhões de reais, com juros e correção esse valor saltou para 41 milhões. Quero dizer para vocês que dentro do Corinthians há uma divisão, uma parte desesperada para fazer o pagamento do transfer ban para que o clube possa registrar novos atletas. Outra parte preocupada com as finanças do time, entendendo que não há desespero para fazer esse pagamento do transfer ban, especialmente se as condições de antecipação de receitas forem ruins, para que o Corinthians se endivide ainda mais trazendo outros reforços. A tendência, diante da dificuldade com o Santos Laguna, é de que o transfer ban não caia. O Corinthians chegou a fazer 3 propostas diferentes ao time mexicano para pagamento de 30% do valor à vista, para pagamento de 50% e a última para pagamento de 70%. O Timão chegou a recorrer à FIFA, pedindo que a entidade máxima do futebol intervenha, que ela interceda para tentar flexibilizar essa negociação com o Monterrey, o que até agora não aconteceu. Só para completar mais uma informação importante do Corinthians, o Timão anunciou a renovação do contrato de Guinegão. O novo vínculo só se encerra em 30 de junho de 2030 e o salário dele, que era baixo, foi aumentado para 70 mil reais mensais. Ele ganhava 20 mil mensais e tinha uma multa para o futebol brasileiro de 40 milhões de reais. O salário dele foi elevado para 70 mil reais mensais, a multa é de 140 milhões, o que permite ao Corinthians tranquilidade em relação ao possível assédio de clubes brasileiros. A multa para clubes de fora é de 630 milhões de reais. Bora falar sobre o Corinthians, que colecionou mais 2 nãos nos últimos dias na busca por reforços. Quero contar com exclusividade que Pedro Rocha, que também foi alvo do São Paulo, acabou sondado pelo Timão. Esse contato aconteceu há coisa de 10 dias, o Corinthians queria entender a situação do centroavante, do atacante de lado de campo, que é o artilheiro da Série B na atual temporada. O Corinthians foi avisado de que o Remo só toparia negociá-lo com uma proposta de 2 a 3 milhões de reais para aquisição dos direitos econômicos. Isso tornou o negócio mais difícil. Timão também fez oferta por Vitor Hugo, meio atacante que pertence ao Flamengo, 21 anos de idade. Mas por conta do transfer ban, o Vitor Hugo preferiu fechar com o Santos, onde ele sabe que vai jogar, do que se acertar com o Corinthians, correndo o risco de não ter condição de jogo. Vale a lembrança de que o Corinthians ainda não conseguiu derrubar o transfer ban, que o impede de inscrever atletas. A janela de transferências no Brasil se encerra na próxima terça-feira. Já havia contado também para vocês nos últimos dias que por conta do transfer ban, o Corinthians perdeu a contratação de Andrés Gomes, colombiano de 22 anos de idade que fechou por empréstimo com o Vasco da Gama. Ele pertence ao Rennes da França. Nicola, dá tempo de cair o transfer ban? Já posso dizer que há pessimismo no Corinthians. Para que houvesse tempo da retirada do transfer ban e da inscrição de novos atletas, o Corinthians contava com um acordo com o Santos Laguna para essa sexta-feira, o que não aconteceu. O time mexicano segue irredutível. Não dá para dizer que o Corinthians desistiu. A insistência e as negociações vão continuar nesse final de semana se o Santos Laguna acenar de maneira positiva. Na segunda-feira o Corinthians faz o pagamento da dívida, que hoje gira na casa dos 41 milhões de reais. A ideia do Corinthians não é pagar tudo de forma integral, para que na segunda e terça-feira o Timão tenha a oportunidade de inscrever atletas. O Agostinho Anello, americano, ponta, que joga no Boston River, tem uma negociação avançada, mas depende do transfer ban. O Timão ainda busca mais um lateral direito, mais um zagueiro e outro atacante. Prometo ficar de olho em qualquer novidade, eu volto para contar para vocês. Só queria muito pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal e mandarem esse vídeo para quem quiserem. Combinado? Abraço para todos, ótimo sábado. Eu lembro do Gilberto, tchau. Lateral esquerdo, que era do... Não lembro onde que ele estava. Aí ele podia ir para o São Caetano ou para o Corinthians. Ele preferiu ir para o São Caetano. Um cara que prefere, com todo respeito, um cara que prefere para o São Caetano do que o Corinthians é um cara que não tem ambição nenhuma na vida. O meu amigo Rodrigo, né, mandou aqui uma informação que é até uma
curiosidade, né, do Vene Casagrande. Ele disse o seguinte: uma curiosidade sobre a ida de Victor Hugo ao Santos. O Corinthians também negociou com o Flamengo e os empresários do Meia, mas o jogador... O Corinthians também negociou com o Flamengo e os empresários do Meia, mas o jogador, no fim das contas, entendeu que melhor seria ir para o Santos, por alguns motivos, e um deles foi jogar ao lado do Neymar. Triste isso, né? A gente perdeu um jogador para o Santos hoje, tá? O Vitor Hugo é um jogador que o Dorival lançou no Flamengo. Então eu acredito, né, nessa informação, tá? O Dorival gosta dele, mas infelizmente ele preferiu ir para o Santos. Vá com Deus, né? Tchau. O cara que, né? É assim, tem jogador que não escolhe o Corinthians, que eu não esqueço nunca. Eu lembro do Gilberto, lateral esquerdo, que era do... Não lembro onde que ele estava. Aí ele podia ir para o São Caetano ou para o Corinthians. Ele preferiu ir para o São Caetano. Um cara que prefere, com todo respeito, um cara que prefere para o São Caetano do que o Corinthians é um cara que não tem ambição nenhuma na vida, né? Eu não sei se o Hugo era... Se o Vitor Hugo é bom jogador, não lembro dele realmente jogando, nunca me chamou a atenção, tá? Mas enfim, né? A gente vê alguns jogadores que têm escolhido outros times, né? A gente teve recentemente aquele volante que foi pro Cruzeiro, também tinha um acordo com o Corinthians, preferiu ir pro Cruzeiro. Qual é o nome dele? Wallace, né? O Wallace, mais quem que a gente perdeu aí no Gilberto, aquele que jogou no Bahia? Não, esse é outro. O Gilberto é um lateral canhoto, tá? Gilberto, centroavante, que foi pro Inter, entendeu? Agora, recentemente, quais os jogadores que a gente perdeu? Tá? Perdemos agora o Vitor Hugo. O Biel não foi que a gente perdeu, né? É mais questão de valores, realmente. Quem mais? Vocês lembram? Né, de algum jogador que nós perdemos recentemente, tá? Recentemente tem um monte, o Serna do Fluminense, o Wallace que foi pro Vasco. O Wallace não tá no Cruzeiro? O Carlos Vinícius a gente perdeu, a gente não quis. Robert Renan a gente perdeu. Cara, o André Gomes, né, a gente perdeu, colombiano pro Vasco. Tudo por causa do Transferban. Vamos lá, vamos fazer a conta. O Vitor Hugo, que escolheu o Santos. O duro é quando terminar o Transferban e todos os jogadores que a gente tinha acertado já não quiseram mais esperar. Vai esperar até quando também? E acabaram indo para outro clube. Talvez o Vitor Hugo nem escolheu o Santos e o Neymar. Talvez não dava mais tempo para ficar esperando o Corinthians. Hoje é sexta-feira. A janela fecha terça. Talvez foi até isso. Então a gente perdeu o Vitor Hugo, recentemente o Wallace, o André Gomes, que foi para o Vasco, o Robert Renan para o Vasco, o Carlos Vinícius a gente quis perder. Aliás, isso aqui, o Carlos Vinícius, o Fabinho não quis. O Robert Renan, o Fabinho não quis. Tá? O colombiano é o André Gomes, que foi para o Vasco. Dudu e o Rony não teve conversa. O Dudu não teve conversa, mas o Rony teve. O Rony a gente nem perdeu, foi meio que ele mesmo que recuou lá em acionar o Atlético na justiça, tá? Mas teve negociação. O Romarinho, a gente também não quis. Não sei se a gente perdeu, né? A gente não quis o Romarinho, tá? O Reinier estava na nossa lista de reforços, esse a gente perdeu. Esse é um dos que a gente perdeu. O Pogba a gente não conseguiu, tá? O Puga a gente perdeu, que a gente não quis. A gente não quis, tá certo? O Puga, Eric Puga, que estava no Ceará. O Fabinho não quis, e aí ele foi pro Bahia. Esse a gente perdeu. Perdeu. Romarinho, a gente não quis, é diferente, tá? O Reinier, a gente perdeu. Não conseguimos concorrer com o Atlético Mineiro.
tá? O Plata já foi um pouquinho, já foi lá no ano passado, né? Mas quem? O Gabigol, não sei se a gente perdeu, né? Depois com a chegada do Memphis, caiu um pouco aí né? Caiu o interesse, né? Que a gente tinha nele. O Caio Alexandre, esse a gente perdeu, mas já faz um tempinho, né? O Caio Alexandre. O Furquinho a gente perdeu, que era nosso, bem lembrado, tá? Sérgio Ramos a gente não conseguiu. O Wallace foi Livramento. Rolei ser amigo, esse a gente perdeu. A gente queria, né? E ele foi para o Santos. O William Potker, esse aí eu nunca fiquei sabendo do interesse do Corinthians nele. Tá? Facundo Bernal, esse a gente perdeu também. Foi pro Fluminense. O Lianco a gente perdeu. Caio César, foi pro Cruzeiro mesmo, Caio César? Se foi esse, a gente perdeu feio. A gente negociou e negociou avançado, né? O Quinteiro a gente, não é que a gente perdeu, a gente não quis. O Fabinho rejeitou, não quis o Quinteiro, tá? Mas quem? Robert e Renan a gente perdeu, né? A gente não quis, na verdade. Me intoxicou o negócio de fazer a brincadeira. Perdemos o Cássio e Fagner pro Cruzeiro, se a gente quis, né? O Rolei ser amigo, tá? Acho que só, né? Mantuan a gente perdeu, mas não foi para lugar nenhum, né? Enfim. Então não teve. Acho que de recentes foram esses, né? O Endo a gente tentou no início do ano, foi para São Paulo. Cuejar esse ano a gente não tentou, mas tentamos em outros anos, né? O Vinha, não tô sabendo. O Vinha, lateral esquerdo, a gente perdeu também, mas foi ano passado, tá? Foi ano passado. Lista grande, hein? Lista grande, tá? Matheus Pereira, acho que foi na época do Duílio. Luciano Costa, não sei para onde ele foi, mas a gente tentou. Lucas Evangelista a gente tentou e também não conseguiu, perdemos. Né? O Biel a gente desistiu de pagar 7 milhões de euros, Livramento. Luizão a gente que recuou. O Eric do Atlético Paranaense a gente não conseguiu, tá? Alex Arce quase, enfim, bastante. O Lúcio Acosta, né, que é o Luciano Acosta. Bastante jogador, hein, velho? Hein? O Joaquim Garcia a gente não quis, Jennifer, o lateral direito, foi oferecido, tá? Foi oferecido. O Sgaio, não sei o que até agora o que tá pegando em relação a esse Sgaio, hein? O Cleverson Busato é canário. Tagliafico. Hein? Deixa o like aí, gente, tá bom? Deixa o likezão aí, tá? Então é isso, velho. São os jogadores aí que, né? Assim, resumindo, né? Pulga foi recusado. Resumindo, são jogadores que o Fabinho não quis, alguns, outros que o Fabinho quis, mas a gente não conseguiu, né, vencer a concorrência, tá? É isso. Então são esses os jogadores aí que o Corinthians perdeu no mercado.